Fala, time! Chegamos! Bora que bora! Atendimento que converte. Chegou a hora de nós descer esse lead no nosso funil, trazer ele do on para o off, e agora é hora de conexão. Você precisa entender que agora é hora que você consegue de fato mostrar o seu diferencial para o seu cliente. É agora que você conecta e consegue mostrar que você é especialista e que vai conseguir dar para ele o melhor atendimento. Só que para isso eu preciso dizer, técnica é muito importante nesse momento. Você precisa muito saber sobre produto, mas você precisa principalmente saber sobre pessoas. Se conectar. Melhor do que se conectar é você não fazer coisas para se desconectar. Essa premissa ela é valiosa e eu posso te dizer que isso pode estar impedindo você de vender mais que você vende. Ou isso pode estar impedindo você de vender muitas vezes, tá? Então, primeira premissa que eu quero trazer aqui para nossa aula. O primeiro atendimento, eu quero que vocês entendam que ele é diagnóstico. E nós precisamos muito mais escutar o cliente do que falar. E é o que eu estou te dizendo. A técnica e o conhecimento de produto é extremamente importante. Mas se a gente entender sobre o poder da escuta ativa, nosso jogo vai virar. Beleza? Então, qual que é o grande objetivo do primeiro atendimento? A gente faz venda em primeiro atendimento? Graças a Deus, sim, e bastante. Só que, na maioria das vezes, não vai ser nesse primeiro atendimento que você vai converter esse lead. E para você conseguir que ele te dê a oportunidade de levá-lo para outros atendimentos, você não pode se desconectar dele. Você precisa estar conectado. Então, nós vamos falar sobre perguntas. Lógico que não é um interrogatório, assim como eu deixei aqui embaixo, mas você precisa fazer perguntas abertas e ter a escuta ativa, não ficar ouvindo para já responder. E eu vou explicar isso perfeitamente nessa aula, tá? E eu vou bater muito na tecla, turma, porque assim, já teve pessoas aqui dentro da imobiliária que estavam lá, abordagem, agendamento, atendimento, abordagem, agendamento, batendo forte, atendendo, cara, e não vendia. Aí fui eu pro campo de batalha, fui atender junto com essa pessoa e constatei que ela fala mais que o cliente, não deixa o cliente falar. Quando o cliente fala, corta a fala do cliente. Isso é PNL, turma. De forma intencional, de forma instintiva, né? Que é uma forma assim que a pessoa nem percebe, mas ela já desconecta de você, sem ela saber e sem ela querer. Porque se ela está falando alguma coisa e você já está falando por cima do que ela está falando, entende-se que você não está dando a devida importância para o que ela está falando. E isso causa uma desconexão total. E isso você precisa muito, muito impedir de acontecer no seu atendimento, tá? Você precisa ter uma escuta ativa. Eu sempre fui uma pessoa que falei menos e sempre fui um bom vendedor. Esqueça a falácia de que vendedor é aquele que fala demais, que sabe tudo. Pelo contrário, o bom vendedor é aquele que ouve, entende, direciona e fecha negócio. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero trazer para vocês hoje? Primeira coisa de tudo é isso que eu estou te falando. Põe isso no seu atendimento. Escuta ativa e você vai ver como isso vai mudar. Entendido isso, vamos priorizar perguntas abertas para falar com os clientes. Sempre perguntas que comecem com o que, como e por quê. Porque com isso, o cliente não pode falar simplesmente sim ou não. Ele tem que sair da zona do conforto dele e começar a se abrir para você. Porque o cliente ele vem armado.
Ele vem armado, ele sabe que você está ali para vender para ele e tal. Dependendo se ele já teve outros atendimentos, ele já está às vezes armado do outro atendimento. Então assim, você precisa começar a desarmar esse cliente, mostrando para ele que você não é mais um, tá? Então quando você faz perguntas abertas, mesmo que ele não queira te responder, ele não vai ficar quieto, não vai falar assim, não vou te responder. Pelo contrário, quando você fala para ele o que te chamou a atenção no anúncio, que foi o que eu falei na aula anterior, ele é obrigado a falar o que chamou a atenção dele no anúncio, mesmo se for mentira, mas ele é obrigado a falar, ele não pode falar sim nem não, tá bom? Então beleza, entendido isso, qual que é o caminho que eu gosto de seguir? Eu sempre tive uma metodologia de apresentação, onde primeiro a gente fala sobre o bairro, segundo a gente fala sobre o produto, terceiro a gente fala sobre negociação, tá? Se você é novo na imobiliária, que nem eu falei, no primeiro momento o gerente ele vai decorrer por toda essa etapa do atendimento. Ele vai fazer a parte da apresentação, ele vai falar da região, produto e vai fechar negócio. Num segundo momento, ele vai te direcionar para você falar sobre a região e apresentar o produto. E ele vai te acompanhando lado a lado. E ele fica ao lado para fazer a parte do fechamento. Num terceiro momento, você já começa a abrir tabela com acompanhamento dele. E num quarto momento, você começa a fechar a venda sozinho. Até porque aqui nossa comissão é escalonada exatamente por conta disso, né? Quanto menos você depender do seu gerente, mais você ganha comissão, beleza? Então vamos lá, você já conhecia essa localização? Cara, cliente chegou, acabou de chegar no stand de vendas, ele já me conhece um pouco por vídeo, foto, alguma coisa que ele tenha visto no meu Instagram, mas ele não me conhece ainda. Então a primeira coisa, sirvo um cafezinho, né? Eu não pergunto se quer, eu já chego com um café ou com uma água, pelo menos uma água eu já chego e pergunto se quer um café, né? Porque o cliente muitas das vezes fala não, mas ele está querendo. E daí eu já pergunto, né? Como ele chegou no caminho, ele traçou o caminho ali para chegar até o stand de vendas, eu já pergunto, e aí, você já conhecia essa localização? Essa cabe um sim ou não, né? Você já conhecia. Porém, é uma pergunta introdutória para a gente começar a entender se o cliente ele já conhece, se eu vou precisar explicar para ele sobre o potencial de valorização do bairro, vou entender o quanto ele conhece dessa localização, tá bom? No decorrer ali da apresentação, então, da região, eu já entro perguntando se ele já visitou outros empreendimentos recentemente. E essa pergunta aqui é para a gente classificar ele dentro da jornada do cliente. Se ele está no aprendizado descoberta, reconhecimento do problema, né? Então, a gente começa a entender aqui, diante dessa resposta, em que fase ele está. Se ele falar assim, não, comecei a visitar agora, velho, beleza, você já entendeu que ele está no comecinho da jornada. Você não vai querer forçar ele para um fechamento aqui. O negócio agora é você conduzir, gerar confiança, né? Autoridade, para que ele te dê a possibilidade das próximas visitas. Feito. Se ele falar, já vi 3 empreendimentos, o Edras, Thai Homes, que são os concorrentes ali, por exemplo, né? E o fulano de tal, cara, você já está mapeado que o cara já não está mais no início da jornada, o cara já está do meio ali para o fim. Então a tua abordagem já vai ser outra. Como ele já viu outros empreendimentos com outros corretores, não foi com você, você precisa, sendo um especialista que você é na Cetrone Brokers, saber os diferenciais do empreendimento que você está mostrando, fortalecer esses diferenciais para que ele, de fato, opte pelo empreendimento ali, que é o que ele está sendo apresentado para ele, tá? Então, quando você faz essa pergunta, você já mapeia qual é a jornada que ele está, certo? E o que você achou deles? Porque assim, cara, se um cara saiu de 2 empreendimentos e não fechou negócio, está indo num terceiro agora, alguma coisa ele está procurando que ele não achou nesses 2 aqui. Então, essa pergunta é muito importante. O que você achou deles? Gostei, tal. E o que te fez, vou até escrever aqui, e o que te fez buscar uma nova possibilidade que você não fechou negócio lá? Então, assim, esse entendimento, aí às vezes ele fala assim, eu fui lá no Edras, mas o Edras não é churrasqueira carvão. Cara, já matou a pau, você já entendeu que o cara... eu fui lá no Thai Homes, eu estou falando porque eu entendo os diferenciais
que de repente o cliente pode falar. Eu fui no Tile Homes na planta de 90 e o Tile Homes, a varanda ela é integrada, né? Ela é junto lá, a varanda com a sala, eu não gosto. Cara, na hora que você chegar para entrar no dedo do decorado, você já vai bater no churrasqueira carvão e você vai bater na varanda gourmet, certo? Só que você precisa, aí, de novo, entender de cliente, né? Entender de conexão com o cliente e entender também do produto que você está oferecendo, tá? Então, beleza. Aí você foi lá, visitou o decorado, ou visitou a maquete. Uma pergunta interessante para você fazer lá: o que você não abriria a mão em um apartamento? Cara, você está ali no decorado, começou a trocar, né? Tá conectando tudo. Você fala: o que você não abriria a mão em um apartamento? Silencia. Porque você é obrigado, ele é obrigado a te perguntar. Silencia. Só pergunta e silencia. Não precisa dar explicação do porquê você não precisa dar explicação do porquê você está perguntando para ele. Que o que eu mais vejo é falar assim: o que você não abriria a mão em um apartamento? Eu estou te perguntando isso porque, cara, você não precisa, tá? Então, o que você não abriria a mão em um apartamento? É interessante, porque aí você começa a entender o gosto do cliente. Lembrando sempre, primeiro atendimento, você está fazendo um diagnóstico no cliente, entendendo o que mais se encaixa, tá? Aí, beleza. Final da apresentação do decorado. O que tornaria esse apartamento perfeito para você e sua família? Aqui o objetivo é entender o que o cliente não gostou, sem ele precisar falar que não gostou. Então, aqui não é a gente tirar o lado negativo do negócio, é a gente tirar o sentimento que tornaria perfeito, né? Falando, ele quebrando o que ele não gostou. Então, por exemplo, olhando no decorado do Plaza Sevilha, ele poderia falar assim: eu só gostaria que fosse a cozinha fechada, não integrada, um exemplo. A gente sabe que dá para fechar lá normal, mas assim, é só para você ter o contexto para entender que aí você conseguiu diagnosticar o que tornaria o apartamento perfeito. E se for só essa a questão e não tiver outras mais, a gente vê se de repente essa pequena objeção ela pode ser contornada pela opção de planta que o empreendimento proporciona ou não, ou se de repente a gente vai ter que procurar outra opção no mercado, beleza? E sempre que o cliente falar, você validar a resposta dele, porque isso é neurociência também. Então assim, você pode falar assim: entendi, então você está buscando um apartamento que a cozinha não seja integrada, né? Perfeito, certo? Aí a pessoa vai confirmar, isso vai gerando conexão, tá bom? Vamos ver aqui. Então, fez todo atendimento, você pegou um cliente que estava no início da jornada, ele não estava no final de jornada. Qual que é seu objetivo principal? Sair, falar tchau para ele, já com o próximo agendamento. Então assim, entendi e tal, vamos ver outras opções. Então vamos deixar marcado para quinta-feira, lá no outro decorado e tal, onde eu vou te apresentar, tem tudo que você está procurando. Combinado? Combinado. Cara, esse é o melhor cenário possível para quem sai do primeiro atendimento, depois do diagnóstico. Que aí você já entendeu o produto, que você é especialista em Stone Brokers, você já entendeu o produto e já direcionou para ele o que... já agendou uma data com ele para ele ver o que de fato cabe para ele. Em alguns casos, o melhor cenário, na verdade, é você já partir dali e já falar: você tem um tempinho aí para eu te apresentar outro decorado que eu tenho certeza que vai se encaixar para você? E essa é a ideia de ter os outros dois concorrentes, tá? É você conseguir, em um atendimento só, equilibrar esses pratos aí e visitar os outros dois, para que você, no seu atendimento, você possa mostrar o que tem de opção dentro do que ele procura, não ele ir através de outros corretores, tá? Então, o cliente não fechou o negócio, você tem que ter já uma segunda visita. Vamos pensar agora num cliente que já veio apto, né? Que ele já viu 3 empreendimentos, tudo, foi para a mesa, aí você apresentou todo o decorado, desceu para a negociação. Dentro da negociação em si, montou o fluxo, que a gente monta o fluxo flexível ali para o cliente. E aí, cara, você já fez o beabá, já trouxe o cliente, já conduziu ele dentro do que ele está procurando. Agora é hora de fechar negócio e sem medo de ser feliz. Você gostou da localização, gostou do empreendimento e o fluxo encaixou, tem que falar, tem que pedir proposta, não pode ter vergonha. Falou:
já que está dentro do que você espera, tudo, podemos formalizar uma proposta? Seja feliz, cara, e deixa vir. Ah, não, se por um acaso ele falar não, de novo, provavelmente ele fala assim, ó, geralmente está o casal, né? Fala assim, ó, nós vamos conversar em casa, aí depois a gente volta a se falar. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Fala assim, tudo bem então, fulanos. Então, amanhã, nesse mesmo horário, eu ligo para vocês para ver o que vocês decidiram. Saindo com um compromisso novamente, né? Falo do compromisso sempre. Seja na ligação, você tem que ter o próximo compromisso, seja onde for. Se você está falando com o cliente, você tem que ter o próximo compromisso da próxima ação para falar com ele, para você não ficar naquela angústia de, será que ele vai me atender? Será que ele está ocupado? Será que... E com isso, você vai conduzir esse cara naturalmente para a venda. Tá bom? Então, dentro de tudo isso aqui, turma, nós passamos por todas as etapas do funil e eu tenho certeza absoluta, que isso aqui, ó, é tudo que você precisa para se dar bem no mercado imobiliário. Espero que vocês tenham gostado. Além de gostar, eu espero que vocês apliquem de fato, utilizem tudo que eu estou falando, que não tem como você não vender fazendo o passo a passo que eu passei aqui para vocês. Foi com muito amor e carinho, com muita dedicação, trazendo todo o conhecimento que eu tenho desde 2017 do que deu errado, para vocês não passarem pelo que deu errado e potencializar sempre o que deu certo. E nós nos vemos rumo ao topo, lá em cima. Vamos que vamos. Valeu!